Oi, pessoal. Deixa eu tirar isso daqui. Oi, pessoal. Como é que vocês estão fazendo quarentena? Ó, esqueci de colocar meu fone. Deixa eu colocar aqui. Ó, bastante gente entrando. Vocês estão me escutando direitinho? Vou te chamar, Mônica. Aí, Mônica. Olá! Tudo E bem? aí? Assim a gente consegue conversar, né? Bom, o Ai, como é pessoal que tá estão as coisas? entrando, a Jana tá aí já, tem um monte de gente, Manu, ó, Legal! um monte de Tava gente com saudade desse povo aqui na conhecida, plataforma. não é? Faz falta. A gente já não tá encontrando, né, com o pessoal, com todo mundo Isso. quietinho dentro de casa, quem pode, né? E será que o pessoal tá comendo muito, Mônica? Vixe, é só o que eu vejo o povo reclamando. Eu ia falar isso agora. Todo mundo só fala isso, que tá difícil É, manter. e, Ó, mas a nossa querida Leonor Padim me mandou mensagem, deve ter mandado para vocês também, falando que ela está mantendo e está conseguindo. Que o pessoal do Transforma, não, que realmente transformou, está mantendo, está conseguindo, né? A cabeça mudou. Isso é muito bacana. Teve mais gente também. Aí, ó, Eliana de Campinas. Teve mais gente que me mandou mensagem contando que está conseguindo, que eu acho que está todo mundo falando que não está conseguindo, que quem está conseguindo está ficando muito feliz, né? exatamente. É, dentro do Despertar também, a gente tem visto várias pessoas lá comentando, né, que estão conseguindo manter e que o apoio, esse apoio é fundamental nesse momento, né? Então, é por isso É, que a gente está não aqui está hoje também. sozinho, né? Não está Exatamente, sozinho. Gente, é exatamente. muito importante a gente entender. Eu quis colocar esse tema da live e quis que a Mônica viesse me ajudar, né, para a gente conversar e debater o que ela tem de experiência também, porque é uma parte que a gente acha que é só comportamental, gostar do que não pode, tudo que faz parte que não faz parte da dieta é gostoso, né? Tudo que é gostoso engorda. Então tem muita gente que pensa assim, acha que isso é puramente comportamental e, na verdade, a gente sabe que existem outros fatores, né, que vão fazendo com que a pessoa entre ali num ciclo vicioso e não consiga sair. Então, eu queria falar sobre isso, porque a maioria das pessoas que estão aqui, que eu conheço, são pessoas que acham, podem até achar esse tema assim, bobeira. Ah, isso é bobeira, né? A gente já sabe que comida de verdade que é saudável, comida de verdade é gostoso, né? Quem come comida de verdade gosta de comida de verdade. Mas a gente está falando de uma parcela, ó, pequenininha da população. Não é à toa que o mundo está aí, né? Mais de 60% das pessoas obesas e doentes, porque eu gosto sempre de falar que esse coronavírus ele veio para mostrar que estar acima do peso, né, ter uma glicemia que as pessoas acham que tá 100, só 110, a glicemia nunca passa de 120, que isso não é problema, que está tudo normal, que não é diabetes ainda. O coronavírus veio para mostrar que as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que estão com controle glicêmico, né, mal feito, não está conseguindo controlar, e outras doenças, elas são realmente muito mais vulneráveis, né? Elas estão doentes. Então, entender o que é Ô, Dani, alimentação. e essa questão da importância da qualidade da alimentação. Logicamente, para isso que você está falando, controle glicêmico, a gente sabe, mas mais para além disso, a questão inflamatória, né? Então, assim, uma alimentação de qualidade é uma alimentação não inflamatória, e a gente está vendo aí
que o grande problema do coronavírus é que ele desencadeia, né? Ele Uma cascata exacerba esse inflamatória. processo inflamatório, né? Tem uma descarga de citocinas inflamatórias gigantesca. Então, se você já está num quadro inflamatório, é o fermento, né, ideal para o crescimento do Exatamente. vírus. É justamente porque as pessoas têm que entender que a obesidade, o excesso de peso, ele tem um caráter inflamatório, é uma obesidade de baixo grau, mas de forma crônica, entendeu? Então, são pessoas que estão constantemente inflamadas, mas não é uma inflamação que gera uma doença que você não consegue viver. O grau é baixo, mas ela é crônica, ela é por toda a vida. E ela vai danificando várias partezinhas do nosso corpo, que muitas vezes, por a gente ainda ser muito forte, a gente consegue lidar com isso. Mas quando vem aí um vírusinho, né, que para algumas pessoas dá só uma febre e dor de cabeça, para outras pessoas pode chegar até na morte, né? Então, a gente vê aí que as pessoas ficam realmente mais suscetíveis. E não é só porque a gente ganha peso que a gente tem essa inflamação, né? Essa inflamação, ela começa antes até desse nutriente, dessa comida virar nutriente dentro da gente. O excesso de aditivos alimentares. Então, quando eu falo aditivo, gente, quando vocês vão ler o rótulo, que aí lá no final está escrito assim, CNS, NS não sei o quê, sorbato de não sei o quê, umectante, aromante, flavorizante, edulcorante, tudo isso que vocês conseguem ler lá nos produtos industrializados, que você não tem na sua cozinha, não faz parte do hall de alimentos que você tem na sua cozinha, tudo aquilo são substâncias que não são comida, mas estão sendo usadas por algum objetivo que não é saúde, ou para dar sabor para um alimento que foi tão processado, teve que ser tão processado, cozido, elevado a altas temperaturas, modificado, que ele perdeu o sabor. Entendeu? Aí tem que colocar um aromatizante, um flavorizante, um umectante, espessante, para poder chegar ali parecendo comida de verdade, mas não é comida de verdade, é imitação de comida de verdade, entendeu? E além disso tudo, ainda tem um monte de aditivo químico, né? Que é de conservante químico, que é para aumentar a vida de prateleira. Então, quando você pega, por exemplo, um pãozinho que a gente faz com farinha de amêndoas, ovos, só comida de verdade, só ingrediente bom, e você faz hoje, se você não guardar na geladeira, em 2 dias, no máximo, dependendo se a cidade é mais quente ou mais fria, já começa a ficar babado, né? Começa a estragar. Por quê? Porque não tem esses conservantes. Aí você pega um pão que dura 15 dias fora da geladeira, né? Aí você vai pegando esse monte de alimento aí cheio dessas substâncias, começa a colocar para dentro, você começa a inflamar o tubo digestivo. Tem um monte de gente que começa a ter gastrite, né, azia, aí descendo mais o tubo digestivo, vai lá no intestino, má digestão, má absorção, muda a microbiota, né, altera, porque normalmente esses aditivos químicos, eles têm pH diferente, né, do nosso pH intestinal. Então, eles acabam alterando a nossa microbiota porque muda o pH. A bactéria é muito sensível. Então, a gente começa a ter desbiose, a ficar com o intestino todo inflamado, permitir que outras bactérias que não são as boas, né, que elas possam chegar ali e colonizar, alterar essa característica da microbiota, não deixar ela fazer a função dela, e aí acaba entrando para dentro do nosso organismo um monte de substância que, não vale nada, só atrapalha, leva a autoimunidade, inflamação e tudo mais. Então, Dani, é muito... e aí, Oi. olha só, e aí quando você falou dos realçadores de sabor, de todas aquelas coisas que são colocadas, porque no processo de industrialização a comida acaba perdendo o seu sabor, as suas características naturais de aroma e sabor, e aí tem que entrar os aromatizantes, os realçadores de sabor. Isso tudo altera o paladar da gente, não é verdade? É isso mesmo. Esse é o X da questão. É o grande ciclo vicioso que eu costumo dizer que as pessoas caem,
Então, assim, e eu falo isso aqui porque eu vivo isso, viu, gente? Na minha família, existe uma resistência muito grande para as pessoas fazerem uma alimentação saudável, porque eles não querem, eles acham que a única forma de ter prazer é com o alimento industrializado, entendeu? Porque eles vivem comendo alimento industrializado. Então, quando uma pessoa que só come linguiça, cheia de glutamato monossódico, cheia de adição de várias outras substâncias, realçadores de sabores, flavorizantes, que a gente já falou. Quando ela come uma linguiça da Speciale, ela pode até achar gostoso, mas quando ela vai comer a outra, ela fala, nossa, agora sim, agora eu senti o sabor, né? Por quê? Porque o paladar está viciado. O que é um realçador de sabor? Ele faz as nossas papilas gustativas entenderem melhor o sabor, mas não o sabor que a gente tem da comida, né? O sabor daquilo tudo que eles adicionaram ali, entendeu? Então, quando a gente começa a colocar esse monte de substâncias, nossas papilas gustativas, quando você come um simples abacate ou um brócolis, nossas papilas gustativas estão tão saturadas dessas substâncias que elas não conseguem perceber o que está passando ali. Por quê? Porque comida de verdade não tem realçador de sabor, tem sabor, mas não tem realçador de sabor. E a partir do momento que você só come comida industrializada, você não consegue mais sentir prazer, né, com comida de verdade. E aí, eu sempre, com os meus pacientes, eu sempre volto lá na introdução alimentar. Eu sempre volto nos bebezinhos quando vão começar a se alimentar. Por que que a gente só pode dar comida de verdade para as crianças? Por que que não pode dar o açúcar? Por que que não pode dar industrializado? Justamente por isso, porque se você der para essas criancinhas que estão com as papilas praticamente virgens, alimentos que são ricos nessas substâncias, nunca mais elas aceitam comida de verdade. Nunca mais elas vão querer comer um brócolis, né? E aí as mães, quando as crianças chegam ali em 2 anos, mais ou menos, com 2 anos elas começam a ser muito seletivas, né? É uma questão evolutiva da espécie humana, mas elas começam a ser muito seletivas. E as mães começam a ficar desesperadas, porque a criança ou só vai comer industrializado, ou só vai aceitar, tipo, um arroz que não tem gosto de nada, tipo uma batata frita, né? Ela não vai. Eu tenho caso de criança que não come nada que é vegetal, entendeu? Eu tenho caso de criança adulta, tipo de 30, 40 anos, que não comia nada que fosse da natureza, só come industrializado, entendeu? Então, assim, é muito triste, porque a pessoa passa a vida inteira fazendo mal para o organismo dela, e aí chega com 30, 40 anos, que era o momento que ela devia estar bem saudável, né? Ela já está doente, entendeu? Ô, Ela já Dani, tem. olha só, tem uma pergunta aqui que eu acho que é bastante importante você comentar também. É da Camila. Ela fala assim: gostaria que comentasse sobre como trabalhar a compulsividade. E aí eu quero, acho que é neste momento que a gente está falando de comida industrializada, de você fazer esse paralelo entre qualidade da alimentação e compulsão. Né? Assim, como É, que as pessoas, como que se começar a fazer uma alimentação mais natural tem ajudado as pessoas a diminuírem os quadros compulsivos. Qual que é a sua então, visão disso, justamente. Dan? A compulsão, principalmente, ela sempre está relacionada a um alimento altamente palatável, né? Quando a gente fala um alimento altamente palatável, a gente está falando justamente dessas combinações que estimulam as nossas papilas gustativas, que dão feedback no nosso cérebro de que aquilo ali é o máximo. Por quê? Tem várias formas de enxergar a compulsão, mas eu vou falar a que eu enxergo e a que eu vejo mais no consultório. Então, as pessoas elas comem, por exemplo, uma criança que nunca comeu chocolate, né? Chocolate com açúcar, não chocolate com muito cacau. Essa criança come o chocolate e ela sente muito prazer, entendeu? O cérebro dela entende que aquilo ali é o máximo da sobrevivência. Por quê? Para pensar. O ser humano sempre esteve em ambiente de privação alimentar, né? Então, como é que a gente sobrevive? A gente sobrevive quando a gente caça o alimento
e a gente consegue comer o máximo possível, tá? Então, mas antes a gente comia o quê? Bicho, planta, né? Então, antes, quando a gente comia comida de verdade, a gente tinha outra forma de encarar a alimentação. Agora, se a gente come muito chocolate, você está levando para o seu cérebro um monte de substância que não é natural que o seu cérebro receba. Só que quando chega lá, o seu cérebro entende o quê? Muita energia. Olha só, esse alimento que você comeu tem muita energia. Eu vou te dar muito prazer para você sempre querer buscar esse alimento. E o que acontece? Toda vez que a pessoa come um pouquinho de chocolate, ela tem aquela descarga de prazer, porque o seu cérebro está te recompensando por você ter descoberto ali uma fonte de energia, uma fonte de vida, né? Mas o seu cérebro não sabe que os tempos mudaram, entendeu? Nós não conseguimos evoluir geneticamente. Por quê? Porque essa mudança de status alimentar entre escassez e abundância de alimentos é muito recente. Tem o quê? 30 anos que aqui no Brasil a gente tem mais obesidade que desnutrição, entendeu? Então, não teve tempo hábil para ver essa mudança no nosso DNA. O que está escrito no nosso DNA é coma. Você vai morrer se você não comer, como que você puder, porque o ambiente que a gente vive não tem comida. Se você não guardar, quando chegar o inverno, você vai morrer. Então, a compulsão, ela acontece porque esses alimentos industrializados, eles conseguem ativar áreas no nosso cérebro que estão relacionadas com prazer e com recompensa. Então, você fica programado, e aí a gente usa a palavra que muita gente não gosta, mas ela é verdade, você fica viciado em comer esses alimentos e sentir esse prazer. Só que num primeiro momento, você sentiu prazer e buscou um pouco mais. Daqui a pouco você está buscando cada vez mais, volumes muito grandes. Por quê? Porque o vício ele tem essa característica de ser adaptativa. Você vai adaptando aquela quantidade e não sente mais o mesmo prazer. Então, você vai ter que buscar quantidades maiores. E nas drogas, quando estou falando de droga, estou falando de droga ilícita, tipo cocaína, essas drogas fortes, as pessoas têm essas características de cada vez precisar aumentar para sentir o mesmo prazer. É por isso que muitos usuários morrem por overdose, entendeu? E o que acontece? Qual que é o grande problema? Você come um chocolate quando você é criança e você sente prazer. Esse prazer é tido para o seu cérebro também como essa recompensa, mas associado à busca de prazer que a gente tem no nosso dia a dia. Então, aquele dia que foi ruim para você no trabalho, que você ficou triste, ficou chateado que aconteceu alguma coisa deu errada, você chega em casa, o seu cérebro está inconscientemente buscando por prazer, porque você está num momento triste, num momento onde poucos neurotransmissores de prazer, de felicidade estão sendo liberados. Nesse momento, o seu cérebro já associou que comer chocolate te dá prazer, entendeu? E que se você comer, você vai conseguir resolver esse problema. Essa é a grande questão. O nosso cérebro associa a comida e esses alimentos que nos dão compulsão com o prazer por todos os motivos. Então, se você está triste, você quer comer. Você está chateado, você está angustiado, agoniado, seu cérebro já sabe como resolver isso. E ele resolve fazendo com que você busque esses alimentos. Então, assim, é uma visão que não é tipo, a completa, não vai resolver, não vai falar o que acontece com todo mundo, mas é o que eu mais vejo no consultório, as pessoas que chegam em casa, por exemplo, e aí comem tudo que vê pela frente, porque além de estar com fome, né, porque não comeu direito o dia inteiro, já está com algum problema ou alguma angústia, desconta na comida. E aí, deixa eu só fazer um parêntese aqui, que há pouco tempo, eu fiz uma live sobre compulsão aqui no Transforma, e essa live está gravada lá no nosso canal do YouTube. Então, quem acha que tem compulsão, entra lá para você entender as diferenças, né? Pode ser um descontrole só, um comer a mais, e a gente acaba chamando de compulsão.
e quando não é de fato compulsão. Então, quem tem dúvidas sobre compulsão pode assistir essa live lá, que ficou bem legal, tá? Mas eu acho que é super importante as pessoas avaliarem isso, né, Dani? A questão de que a qualidade na comida determina, Ai, né? você Determina é, isso. eu não dei, Se você, eu acabo que se não você está concluí o acostumada a raciocínio comer, com isso. se você só está acostumado a comer essas comidas hiperpalatáveis, né? Essas comidas cheias de aditivos, o seu corpo vai continuar pedindo por elas, né? E elas geram esse É, descontrole que a Dani acabou de falar. Você vai querer e tem outra comer mais. Elas... coisa. Sabe aquela frase, né, Com- Dani? É impossível comer um só. Os É, alimentos foi industrializados feito foram para feitos isso. para isso, para a gente comer Foram feitos para mais. você entrar nesse ciclo. Gente, não é, e assim, não é teoria da conspiração. Vou falar de duas coisas. Primeiro, eu vou falar o seguinte: tem outro ponto. O ponto que quando você come industrializado, você restringe a sua alimentação a uma comida que não tem densidade nutricional. Então, o seu corpo, por mais que você tenha comido muitas calorias, o seu corpo vai buscar mais proteína, vai buscar mais micronutriente, vai te fazer comer mais. Então, por mais que você tenha comido muito sorvete, muito chocolate, ele vai te fazer comer mais porque ele não tinha proteína o suficiente, tá? Para te deixar saciado, satisfeito e repor suas necessidades. Assim como não tinha micronutrientes, não tinha ferro, entendeu? Não adianta achar que um Toddy tem adição de ferro, que um chocolate tem adição de ferro, vai valer a pena, que não adianta não. O corpo não absorve esses aditivos aí, tá? Mesmo que sejam vitaminas, não absorve assim não. Aí o que acontece? Então tem esse lado, que o corpo busca por alimentos com qualidade. Então ele faz te comer mais, achando que você vai comer mais o quê? Comida de verdade. Aí você vai lá e come mais industrializado, né? Continua precisando. Então seu corpo ainda não conseguiu te saciar, te fazer parar de buscar comida. E aí tem o ciclo da indústria, que é o quê? Tem uma historinha, é verdade, né? Mas assim, eu conto como se fosse uma historinha, porque assim, são grandes nomes da indústria de alimentos, né? Existia aí um refrigerante que ele nem era tão gostoso, mas ele vendia muito mais que o outro, que era muito mais gostoso. E aí, o dono desse refrigerante muito mais gostoso, ele falou, mas por que eles vendem mais que a gente se o produto deles nem é tão gostoso? Aí descobriram que existia um cara, um químico, lá nesse refrigerante que nem era tão gostoso, que sabia a combinação perfeita do açúcar e do sódio para poder chegar no seu cérebro, não te deixar ficar enjoado e querer tomar aquele refrigerante cada vez mais. O que você acha que aconteceu, Mônica, com esse químico? Foi Ficou roubado. milionário. Aí Foi o quê? ficou milionário, mas ele foi roubado Isso. para outra empresa, entendeu? Ah, Porque ele sim! descobriu a fórmula secreta da venda. Porque o que a indústria quer? A indústria quer vender, entendeu? A indústria quer vender e ela não está querendo saber se refrigerante engorda, causa diabetes, ela quer vender. E se você pode chegar num cinema e tomar 1 litro de refrigerante sentado num copo, numa cadeira assistindo filme, se antes você só tomava 150 ml, agora você pode tomar 1 litro sem perceber, porque você nunca fica satisfeito, nunca fica enjoado, ela vai te fazer comprar, ela vai E fazer você junto ingerir para com a, poder vender. e junto com a pipoca cheia de Ah, é. glutamato monossódico. Combinação É. perfeita. Vamos comer E bastante digo pipoca e tomar muito gorduras, refrigerante. gorduras artificiais, né? Porque aí coloca dispensa aquela gordura lá em cima da pipoca, faz a pipoca ficar maravilhosa. É isso mesmo. Alguém escreveu aí e falou assim, mas por que o nosso corpo não entende se ele é tão inteligente? O nosso corpo é inteligente, sim. Ele é programado para funcionar em comida de verdade. Entendeu? A programação, nosso DNA é como se fosse uma programação. Só que a gente sempre viveu comendo comida de verdade. A indústria de alimentos tem o quê? 50 anos. Entendeu? A indústria de alimentos, ela descobriu como programar diferente o nosso cérebro. Então, o nosso comportamento, ele está sendo manipulado pelo que a gente come.
E é por isso que as pessoas estão ficando tão obesas, porque o organismo não está conseguindo entender o que está acontecendo. A gente programa, quando a gente. Por que a gente é adepta de uma dieta de baixo carboidrato para tratar a obesidade, diabetes, as doenças associadas ao ganho de peso? Porque quando você tira o excesso de carboidrato, você muda a programação. O corpo para de entender que é para engordar e agora ele entende que é para gastar a energia que está dentro de você. Então, assim, não é porque eu gosto de low carb ou porque low carb é bom, porque não é, né? Hoje eu consigo fazer uma low carb que é super saborosa, estou feliz com ela. Hoje eu comi bolo de chocolate, de cenoura com cobertura de chocolate, low carb. Então, assim, o nosso corpo, ele é perfeito, só que ele é perfeito no ambiente que ele foi adaptado, não nesse ambiente hoje que é super hostil. Por quê? Porque os industrializados vieram justamente para mudar essa programação do nosso corpo. Uhum. Isso mesmo. E Tem aí, mais pergunta aí? Tem, deixa eu ver aqui. O que comer à noite sem ser jantar? Eu gosto de falar disso demais, gente, porque qual o problema de jantar? Ai, que bom! Era isso que eu ia falar. Primeira coisa é o conceito, tá? O que é jantar? Jantar é aquela refeição que se faz, uma grande refeição que se faz no período noturno. Não significa que essa refeição tem que ser uma salada, um vegetal, uma carne, arroz, feijão, tá? Então, por exemplo, de vez em quando eu faço hambúrguer de jantar aqui em casa. Fica uma delícia. Então, eu pego um pão low carb, hambúrguer low carb, sem aditivo, queijo, ovo, bacon. Eu sempre gosto de fazer com guacamole batidinha, sabe? Molho de abacate, tipo guacamole para salada. Eu faço, coloco tomate e rúcula. É o nosso jantar. Por que as pessoas entendem que jantar é ruim? Porque elas associam com você não pode mudar a sua refeição à noite. Agora, o que é esse jantar? É uma refeição grande que vai te deixar saciado por umas 4, 5, 6 horas, tá? Tem uma boa quantidade de proteína, né? E é feita no horário noturno. O que é o lanche? Eu gosto de lanchar à noite. Eu falo assim, mas lanchar, você gosta de lanchar? Lanchar até um pouquinho. Lanche é o quê? Lanche é pegar um bolinho, comer um bolinho. É aquela refeição pequena que você faz entre as maiores refeições para você chegar na grande refeição. Um lanche não vai te dar saciedade de 4, 5, 6 horas. O lanche vai te dar saciedade de 2, 3 horas e vai diminuir depois. E ele não necessariamente vai ter uma quantidade adequada de proteína. Pode ser que ele não tenha, entendeu? Então, a primeira é entender o que é lanche e o que é jantar. Depois que as pessoas entendem que jantar pode ser diferente, pode ser um escondidinho de couve-flor, pode ser uma pizza, né? Uma pizza com uma massa com farinha de amêndoas, elas param de ter esse preconceito com o jantar. Então, eu gosto primeiro de explicar o que é jantar, para as pessoas entenderem que muitas vezes elas estão errando no conceito do nome da refeição. Uhum. Tem uma pergunta aqui que até a pessoa fez e depois outra pediu para a gente responder a pergunta da pessoa porque é importante para ela. A Deise perguntou assim, eu tô com muito problema de memória. Peraí, primeiro a Deise já contou que ela tá comendo muita tranqueira, né, Deise? Tô falando aqui porque você contou antes, tá? Ela falou assim, eu tô com um problema de memória. Será que a péssima qualidade da minha alimentação tem a ver com isso? Diga-me, Dani. Será? Será que você precisa de uma resposta? Eu acho que ela já sabe, mas vamos relacionar então, assim, o que a gente já tem de evidência aí. A gente já sabe que o Alzheimer, por exemplo, que é um declínio cognitivo, né? Ele é o diabetes tipo 3, a resistência à insulina no cérebro. E o que acontece? Eu estou falando de um caso extremo, viu? Mas o Alzheimer, ele começa, tipo, 20 anos, ninguém tá falando desse 30 anos. Alzheimer, não, tá? Não estou falando isso, não. Estou falando que esse declínio cognitivo
né? Você começar a esquecer as coisas, depois das 4 horas da tarde, então parece que dá uma névoa na cabeça, você não consegue lembrar de muita coisa, fica cansado, o raciocínio fica lento. Então, assim, muitas pessoas jovens com 40 anos já começam a sentir isso, tá? Então, por quê? Porque normalmente o que está acontecendo é que os seus neurônios, eles não estão conseguindo ser alimentados. Porque se você tem resistência à insulina no seu cérebro, quer dizer o quê? Que a glicose não está chegando para alimentar. Não está conseguindo chegar e fazer a função dela, de alimentar o cérebro. Então, o que acontece? Essas pessoas, quando tratadas com uma dieta cetogênica, né, elas começam a oferecer ao cérebro e a esses neurônios que estavam ali quase mortos ou adormecidos, né, estavam indo para morrer, porque está sem comida. O que acontece? Você começa a dar comida para eles de novo e eles começam a melhorar. E aí você começa a se sentir melhor. Então, a dieta cetogênica, né, que é caracterizada pela produção de corpos cetônicos pelo nosso corpo, justamente porque a insulina está muito baixa, então o nosso corpo consegue transformar a nossa gordura em corpos cetônicos e o nosso cérebro se beneficia muito disso, porque eles atravessam a barreira hematocefálica que não deixa, às vezes, muita coisa chegar no cérebro e começam a alimentar esse cérebro, esses neurônios. Então, você começa a ter essa melhora. Então, você consegue, com essa dieta, ter muito mais foco, mais atenção. E não só para quem tem resistência insulínica no cérebro. Hoje a gente sabe que as pessoas que fazem concurso, elas precisam estudar muito o dia inteiro. E o que a gente faz? A gente coloca essas pessoas em dieta cetogênica, porque aumenta foco, atenção, raciocínio fica mais rápido, entendeu? Então, a gente consegue melhorar a nossa forma de trabalho, de estudo, com uma dieta mais adequada para o nosso cérebro. E a característica dessa dieta é uma dieta que produz corpos cetônicos, a famosa dieta cetogênica. E comer tranqueira, a Deise está falando isso, gente. Vocês estão me apavorando. Acho que vou morrer aos meus 32 anos. Não! Não vai não. É o contrário, né, Dani? A gente não quer apavorar ninguém. O nosso intuito é levar conhecimento para você tomar a melhor decisão, Deise. Então, você está chegando à conclusão que está na hora de mudar, que está na hora de cuidar de você. Aqui é o lugar certo. Você veio para o lugar certo, tá bom? E a gente está aqui para ajudar. Ô, Deise, uma coisa que é importante é que você está falando aí tenho medo da gripe dessa dieta cetogênica. É neura? Assim, vou ser muito sincera. A gripe low carb ou a keto flu, ela é muito mais simples do que ficar desmemoriada, do que ter dificuldade de raciocínio, entendeu? Então, assim, neura seria, né, se você não estivesse preocupada. É bom ficar preocupado assim, mas com as consequências de uma alimentação ruim. Essa gripe low carb é só você ingerir sais, é porque você desidrata. Então, toma caldo de ossos, pode usar repositor de eletrólitos, ou pode simplesmente colocar uma colherinha de sal na boca e tomar bastante água, que aí você não vai passar por isso, tá? Mas não fica com medo disso, não. Você tem que ficar com medo do resto, não disso. Isso aí. E aí, teve gente falando... Não, teve gente falando assim, tenho preguiça de fazer jantar. Ah, eu também tenho. Também tenho. O meu jantar é sempre algo mais simples. Eu sempre faço assim, ou um brócolis na manteiga e uma carne, ou faço um omelete bem cheio de coisa, pego o resto de tudo que tem na geladeira. É isso que eu vou comer hoje, Dani. Vai ser um omeletão com os restos do almoço. Quando terminar aqui, eu vou preparar. A gente tem que simplificar a vida, gente. Tem que ser simples. Às vezes eu trabalho o dia inteiro. Cozinha mais um pouco no almoço. À noite você faz uma reforminha, come com uma salada que já estava lavadinha reforminha na geladeira. É ótima, né? E vai. Gente, planejamento e organização. Infelizmente, na alimentação também é necessário planejamento e organização, porque se você quer sair do industrializado, você não vai conseguir, né, ter tudo pronto. Você não vai conseguir passar na padaria e comprar o seu pãozinho para comer.
entendeu? Você não vai conseguir comprar um macarrão instantâneo, né? Você vai ter que ter planejamento, deixar algumas coisinhas prontas, fazer um pouco mais do almoço para sobrar no jantar, né? E ser criativo também, porque tem dia que eu olho para a geladeira e eu vejo lá coisa que ninguém vê, entendeu? Outro dia tinha um resto de pimentão colorido, um resto de brócolis e cogumelo. Joguei tudo na panela com azeite, ficou delicioso. Então, assim, tem que gostar também. E eu Olha aqui o aprendi. depoimento da Valquíria, que é nossa aluna no Transforma. E quando você se adapta a esse novo estilo de vida, tudo se torna tão simples e rápido para cozinhar, muito mais barato e muito gostosa. Isso aí, né? Tudo é uma questão de adaptação. A gente tem que se adaptar ao novo. A gente passa a vida inteira com os mesmos hábitos e acha que de uma hora para outra tudo vai mudar e você vai amar tudo que você está fazendo. Precisa de muita intenção, saber o que você quer de verdade e ir fazendo as transformações, as mudanças, até que isso se torne a sua nova rotina, né? Mas tem que insistir, tem que persistir, tem que não desistir, né? O que acontece muitas vezes, as pessoas desistem antes de tornar aquilo um hábito, né? Não é É verdade, isso Dani? mesmo. É verdade, é porque as pessoas não se organizam. Então, as coisas parecem que são difíceis. Mas o que, que é rotina, né? O que, que é hábito? É justamente aquilo que o seu cérebro já aprendeu, porque você fez várias vezes, você repetiu aquilo, então o seu cérebro aprendeu e ele faz no automático agora. Agora, para virar um hábito, você precisa colocar energia, porque você vai ter que fazer várias vezes até que aquilo vire um hábito e você consiga fazer no automático. E aí fica tudo mais fácil, né? Alguém falou aí do vinho. Não preocupa com vinho. Se você tomar uma taça, 2 taças de vinho, umas 2 vezes na semana, isso não vai te prejudicar. Não vai te prejudicar. Não estou falando para ninguém começar a tomar vinho ou para tomar essa quantidade se não tomava. Estou falando que quem toma, né, se não exagerar, não vai ter prejuízo. O nosso corpo, gente, ele é muito resistente, tá? Tanto que tem muita gente que eu nem acredito que está viva ainda. Tanto que faz mal para o corpo e o corpo ainda resiste. Então, o que, que o corpo não aguenta? O corpo não aguenta a constância, tá? Se você tem uma alimentação saudável, se você vive comendo comida de verdade, se você um dia ou outro abre uma exceção e come uma pizza com glúten, no máximo você vai ter uma diarreia, entendeu? Se você tem uma vida saudável, come bem e de vez em quando come uma coisinha que não presta, seu corpo vai conseguir reagir. Agora, se todo dia você come aquele pãozinho francês, aí sim, aí vai chegar uma hora que ele não vai ter mais reação. Por quê? Porque você não está dando tempo dele descansar, né? E voltar com saúde para uma nova agressão. O vinho, ele é mais ou menos isso, é álcool. Então, você faz o custo-benefício. Um pouquinho não vai te fazer mal. A gente está aí também para poder ser flexível, né? Entender que a vida não é só nutrir o corpo físico. A gente precisa nutrir também as nossas emoções, né? Os nossos amigos, mesmo em períodos de quarentena. Isso. A Lucélia falou assim: já faço a dieta low carb desde novembro, perdi 11 quilos em 3 meses, mas a gordura abdominal não consigo perder. Por quê? Provavelmente porque você ainda não perdeu tudo que você tinha para perder. E uma outra coisa que é importante, muitas vezes as pessoas perdem peso, mas elas não ganham massa muscular. Elas não investem no ganho de massa muscular. Então acaba sobrando pele e flacidez, tá? E muitas vezes gordura abdominal em pessoas magras, com percentual de gordura baixo, quer dizer, já perderam o peso que precisava, mas perderam a gordura também, pode ser diastase. Entendeu? No meu caso, a minha barriga, ela é grande. Por quê? Porque eu tive 2 gestações e ainda não recuperei. Entendeu? Então, se eu ficar parada com a barriga solta, a barriga fica grande. E não tem tanta gordura, entendeu? É pouquinha gordura. Só que o meu músculo tá frouxo por causa das gestações. Em mulher, a gente tem que avaliar isso. Tem um monte de gente que chega lá no consultório achando que tá com muita barriga. Ah, mas eu já emagreci e estou com muita barriga. Primeiro, a maioria das mulheres tem pouca massa muscular, tá? Então acaba ficando
flácida, a barriga fica flácida. E quem já teve uma ou mais gestações pode também ter tido a diastase e realmente estar com uma barriga grande, mas não por causa de gordura, né? Ou postura também. Então tem que ver isso. Alguém falou aí de cabelo, de queda de cabelo. Ó, vários motivos podem levar à queda de cabelo. Nas dietas, eu não falo só na dieta low carb, em dietas de forma geral, quando você faz uma dieta onde você não coloca para dentro todos os nutrientes que você precisa, né? Então, quando você faz uma dieta aí da sua cabeça, porque tem gente que fala que não precisa de nutricionista para fazer dieta, antigamente não precisava porque era só comida de verdade, mas hoje então, a pessoa pode estar fazendo uma dieta baixa em carboidrato, mas não está comendo ferro, né? Não está comendo magnésio, selênio. Então, pode estar faltando muitos nutrientes. E aí, se está faltando nutriente para o seu coração bater ou para o seu cabelo crescer, o seu corpo sempre vai preferir o que é vital, né? O cabelo é supérfluo, tanto que cabelo cai, mas a pessoa não morre, entendeu? Ela continua andando, respirando, coração batendo. Por quê? Porque o corpo entende que naquele momento o cabelo é supérfluo, entendeu? Então, pode ser por isso. E pode ser porque está faltando proteína mesmo. Está faltando, tá comendo pouca proteína, dos nutrientes, pouco ferro, tá? Mais o quê? Pode ser uma dieta hipocalórica, quando você começa a comer poucas calorias todos os dias, você acaba alterando a função da tireoide. Ela entende que o ambiente está hostil, que não tem muito alimento, então ela diminui sua atividade. Quando diminui sua atividade, o que acontece? O corpo vai entender que ele precisa aproveitar melhor o que ele está comendo. E aí ele para também de fazer cabelo, entendeu? Então, pode estar aí relacionado a um hipotireoidismo. Então, tem vários motivos. E mudanças muito bruscas na alimentação, grandes perdas de peso, podem também alterar hormonalmente o corpo e levar à queda de cabelo. Igual, por exemplo, mulher, depois de gestação, costuma ter queda de cabelo, mesmo as que não amamentam, né? Por causa da alteração dos hormônios. Depois então, pode de ter cirurgias também, depois né? de cirurgias. Então, podem ter vários motivos, mas o mais comum é porque as pessoas fazem dieta errada. Elas fazem dieta com pouca proteína, pouca caloria e poucos nutrientes. Sim. Aqui. Dani, e aí, quando a gente vai fazer essa transição para comida de verdade e que a gente passa por esse momento que o paladar da gente ainda está muito viciado com aquelas comidas hiperpalatáveis, mas a gente está decidido a melhorar a qualidade da alimentação. Né? Como é que é essa transição? E o que você sugere para as pessoas, para ajudar as pessoas nesse momento dessa transição? Eu acho que quando a pessoa quer, é muito mais fácil. Quando ela entende que isso é temporário, que isso vai passar, tá? A maior dificuldade que eu tenho quando alguém leva um parente no meu consultório, eu quero que você consulte a minha mãe. Minha mãe está comendo errado e eu quero que você consulte a minha mãe. Eu sempre falo, se ela não quiser, se ela não estiver disposta, não adianta, porque eu não vou conseguir, entendeu? Normalmente, a gente precisa que a pessoa queira, que seja aberta pelo menos, tá? Por quê? Porque não é fácil, gente, não é fácil. Para pensar, a pessoa só come miojo, né, linguiça industrializada, só come porcaria, batata frita, né? E aí você vai colocar para ela comida de verdade. Primeiro, que tirar esses aditivos todos pode causar até uma abstinência química, tá? Então, causa uma abstinência da pessoa ficar nervosa, mal-humorada, e existe até o que eles falam de uma briga das bactérias, né? Tem bactéria que para de receber lá os nutrientes que ela gosta, ela para de produzir algumas substâncias. Então, existem várias coisas que ainda não são muito definidas, estudadas, né? São muito estudadas, mas não são definidas. Então, o nosso corpo passa por uma abstinência, passa por uma sensação ruim. E se a pessoa não tiver consciência de que aquilo vai passar e que depois ela vai colher os frutos, né? Então, ela desiste no meio do caminho. Então, a primeira coisa é você saber que pode acontecer,
saber que não é simples, saber que você está sendo viciado, você está sendo enganado, você está sendo iludido. Por quê? Porque você está colocando para dentro um molho de tomate que não é molho de tomate. Ele não é comida de verdade, é uma imitação de comida. É entender que o que você está fazendo é para a sua saúde, mas também para uma mudança de estilo de vida que vai lá na frente chegar em recompensas de prazer, entendeu? Porque a alimentação com comida de verdade, ela vai te gerar longevidade, ela vai te gerar prazer também. Só que você vai ter que passar por essa situação. E uma das coisas que acontece é que você ingere muito açúcar sem saber que está ingerindo, porque tem muito açúcar com Escondido. outros nomes, escondido, com outros nomes, nos industrializados. Então, a pessoa, além de uma abstinência, porque está tirando um monte de aditivo químico, ela tem uma abstinência porque não tem mais aquele açúcar todo, né? Então, são várias alterações que acontecem no nosso corpo que vão tentar fazer você voltar para aquele estilo ruim, né? Só que quando você sabe, você tem como objetivo passar por essa transformação, por essa mudança, você vai conseguir, né? Você vai estar preparado para passar por isso e você vai conseguir chegar, né, até o momento que você consegue mudar. É a mesma coisa quando as pessoas fazem aqueles desafios. Vou ficar 10 dias sem comer açúcar. No primeiro dia, quase morre. No segundo dia, começa a ter menos pior. No terceiro, e assim para frente. Cada dia que passa, você vai conseguindo lidar melhor, entendeu? E Então, aí, as pessoas... Dani, é por isso que é importante quando a pessoa está decidida a entrar no processo de emagrecimento e fazer a coisa acontecer, que ela esteja cercada de boas informações, de profissionais capacitados para ser o apoio dela naquele momento. Então é por isso que a gente acredita tanto nessa casadinha, né? Na questão médica, biológica, para que você entenda o que está acontecendo dentro do seu corpo. Aqui no Transforma, sempre muito bem representada pela doutora Janaína. A parte da qualidade alimentar, que é o que a Dani faz com a maestria, e a parte da mentalidade, do seu mental, que é a parte que eu faço aqui no Transforma, né? Então, assim, é um conjunto de fatores. Então, muitas pessoas acabam não conseguindo ir para frente porque ela foca só em um parâmetro. Eu vou só cortar tudo que engorda. E ela não está orientada, ela não sabe nem o que realmente engorda. E aí ela não aguenta, faz uma dieta de pouquíssima caloria, não aguenta e para no meio do caminho, né? Então, assim, é muito importante que a pessoa entenda que quando ela sente essa decisão, esse chamado, que foi o que a Deise falou, a hora dela chegou, que ela esteja bem apoiada, né? Estude, conhecimento e autoconhecimento. São duas coisas essenciais no processo de emagrecimento que vai ser duradouro, que vai se transformar no seu estilo de vida. Não é verdade? É isso mesmo. E para tentar, né, passar por essa mudança sem sofrer tanto, a gente pode aliar várias coisas, né? Então, a gente pode aliar uma alimentação low carb que seja mais gostosa, que às vezes tenha os substitutos, pãezinhos low carb, bolos low carb, macarrão low carb. Então, no começo, nesse momento de mudança, a gente pode sim associar alimentos que são substitutos sem ter medo, sem focar no perder peso. A gente tem que focar na transformação. Então, você começa a dar para o seu organismo aquilo que você comia, só que agora saudável. Então, você vai ter esse tipo de alimento no seu dia a dia e não vai sentir tanta falta e vai conseguir passando devagarinho. E lembrando, gente, que nós não somos contra a indústria de alimentos, né? Existem muitos alimentos que são bons, né? O grande problema que eu vejo na indústria de alimentos é o marketing, é a forma de vender, que engana, que coloca que um alimento é zero açúcar e vai ver, ele tem suco concentrado de maçã, né? Que coloca que não tem aquilo, mas tem um outro que é aquilo também. Então, falar que um Toddy, um achocolatado, ele é saudável porque ele é vitaminado, entendeu? Então, o que eu acho errado é enganar as pessoas.
Eu acho que se a pessoa quer comer um industrializado de vez em quando, mesmo que não seja bom, ela pode comer, mas ela tem que estar ciente daquilo. E hoje em dia, o que a indústria faz, o marketing faz, é enganar as pessoas. Então, eu sou contra essa indústria que engana. Agora, existem muitos produtos que podem ser consumidos. A gente tem iogurte natural integral, a gente tem paçoca de tomate, a gente tem tomate pelado. Então, assim, dá para consumir, dá para a indústria ajudar a gente na praticidade, né? Para a gente não ter que fazer tudo, dá para ajudar. Só que, infelizmente, a gente tem que ficar escolhendo aquelas empresas que são mais corretas. Então, tem essa característica aí de poder usar também da praticidade da indústria, mas não ser inocente na hora de escolher. A Fran falou para falar sobre jejum. Ô, Fran, o que especificamente você quer que fale de jejum? O jejum intermitente, ele no início de uma dieta low carb, é aquele momento que você acorda e fala assim, poxa, não estou com fome hoje, não vou comer, vamos seguir, toca o barco. Deu 10 horas da manhã, ainda não estou com fome, acho que eu vou só almoçar. Bom, você fez jejum intermitente, entendeu? Agora, existem protocolos de jejum que podem ser associados, né, a tratamento de doenças, ao próprio emagrecimento, que você pode induzir um pouquinho mais. Você consegue ir manipulando o organismo, colocando um pouquinho de um bulletproof ou um caldo de ossos com um pouquinho de MCT, um óleo de coco, e enganando a fome para fazer mais tempo. Enquanto isso, seu organismo entende que é para gastar gordura e você consegue emagrecer. Nesse momento de coronavírus, o que a gente fala é para fazer o jejum natural. Você acordou, não está com fome? Não come. Se chegou no meio da manhã, não está com fome? Não come. Isso não é... eu acho que o nome é jejum, mas não deveria assustar. Por que assusta? Se você está fazendo o que você quer, você não está com fome, você não está comendo. Errado seria se alguém falasse com você, você não está com fome, mas você tem que comer. Entendeu? Esse sim, isso deveria dar pavor para as pessoas. A pessoa quer emagrecer, ela tem que comer. Agora, não estou falando no caso de dieta hipocalórica, porque a pessoa já acostumou a comer pouquinho a vida inteira, né? Então, que já fez 1 milhão de dietas, já é outra coisa. Estou falando daquela pessoa normal, que ainda está tranquila com relação ao metabolismo e que acaba comendo porque acha que está na hora de comer ou porque está com medo. E aí não faz um jejum que seria super natural, né? E acaba comendo sem necessidade. Mas isso aí. Okay. Gente, a gente tem que encerrar a live porque tá quase acabando, Dani, senão a gente não consegue salvar depois. Você quer responder mais alguma, Dani? Tem 4 minutos. Só correr, porque senão a gente não falar consegue. Isso, ó. O jejum, ele não deve ser obrigatório, principalmente no começo. O que não pode acontecer é você achar que você tem que fazer café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Isso daí foi a indústria que inventou para poder te vender todos os lanchinhos que ela vende. Se você perguntar para o seu avô, para o seu bisavô, ele tomava café da manhã, almoçava e jantava. E foram as pessoas mais saudáveis e nem falava que isso era jejum, porque estava comendo. Porque jejum mesmo é quando você ficava 1, 2 dias sem comer, ou por religião, porque não tinha comida, tá? Isso daí nem era fazer jejum. Hoje é considerado fazer jejum, mas nem é. Então, gente, comer de 3 horas é coisa do passado, tá? Esqueçam isso. Comecem a entender o que é fome e o que é saciedade. Mas não adianta nada ficar comendo industrializado, porque você vai ter fome de 3 em 3 horas. Meninas, olha só. Meninas e meninos, amanhã tem live comigo e vai ter mais lives essa semana que vem. Então, fiquem por aqui no Transforma, fiquem de olho no feed para vocês não perderem as lives, tá bom? Queria agradecer a presença de todo mundo e falar para vocês se cuidarem, mais do que nunca, estarem saudáveis é essencial. Se existe um momento ideal para cuidar da sua saúde, esse momento é agora, mais do que nunca. Pensem nisso e cuidem de vocês. Pessoal, é isso aí. Nessa quarentena, tomem bastante cuidado, né? Lavem as mãos e evitem muito contato, aglomeração, mas não pira, viu, gente? Não pira. Usa máscara. O importante é a gente achatar a curva, tá?
Não pira, tem muita gente que está pirando com essa história de coronavírus, não vamos pirar, não. E alguém perguntou, deixa eu responder, né? Alguém perguntou aí se eu estou fazendo consulta online. Estou fazendo sim. Eu tinha até pedido para não ficar marcando, mas eu estou vendo que vocês estão precisando, então a Janaína já até brigou comigo. Falei, não, então tá bom, vou abrir, pode marcar, é só ligar na clínica, tá no meu perfil, Daniela Godoy Nutri, tem lá o telefone, marca por WhatsApp, tá? Então é isso, Ó, gente. até amanhã. Beijão. Dani, quando você terminar aí, você clica na setinha para salvar no seu celular. Combinado. Tchau, Então tá Dani. bom. Um beijo, Tchau. pessoal. Vai ficar disponível, tá? E a gente vai ver se coloca depois no YouTube do transporte. Isso. Um beijo. Beijo.